A gente entra agora, se encaminha para a parte final desse fluxo, né? Então a gente já viu estudos de pré-formulação, estudos de formulação, falamos ali dos estudos biofarmacêuticos, comentamos há pouco sobre a estabilidade e a importância, né? E agora a gente se encaminha ali para a produção de lotes pilotos e industriais, para finalmente chegar no registro. Então, normalmente, a primeira fase ali do desenvolvimento dessa formulação, né, em termos de produção desses lotes pilotos e industriais, vai se dar ali em escala laboratorial. Então, normalmente, a gente vai produzir ali de 5 a 10 quilos ou litros dessa formulação, vai utilizar equipamentos semelhantes ao processo final idealizado, e vai fazer uma caracterização do booking, que é justamente agora essa forma farmacêutica já ali numa quantidade razoável, né? De 5 a 10 quilos ou de 5 a 10 litros. Vamos fazer desenvolvimento nessa etapa de métodos, validação de métodos. Vamos estudar, começar a fazer esses lotes para colocar eles em estabilidade acelerada, de acordo ali com o que é previsto na RDC 318 de 2019, que não está dentro do escopo ali do concurso. Vamos fazer estabilidade em relação à luz, tá? E normalmente nessa fase a gente confecciona pelo menos ali 3 formulações que são as tidas como ótimas, tá? Como ideais. Então, na escala laboratorial, que é a primeira fase, a gente vai ter ali de 5 a 10 quilos ou litros. É a etapa que a gente procura mimetizar ali em tamanho menor os equipamentos que a gente vai usar lá na fase de produção final, começa a desenvolver métodos e validar, e também vai confeccionar 3 formulações ótimas que vão ser levadas à estabilidade acelerada de acordo com a RDC 318. Depois dessa fase, a gente vem para a fase da escala laboratorial piloto, que agora é uma transição aí entre o laboratório e a indústria, né? E o que a gente vai fazer lá de formulação final. Então, nessa fase, a gente vai ter o uso de 50 a 100 quilos de formulação. Ela, na verdade, vai tentar replicar, né, praticamente copiar todas as condições da formulação original em equipamentos mais reais. Então, a gente já vai usar equipamentos, ou se possível, nessa etapa, o ideal já é utilizar os equipamentos que a gente vai utilizar para produção mesmo. Claro que isso vai depender também se aquele equipamento suporta essa quantidade, né? Porque às vezes os equipamentos, para garantir ali um bom funcionamento, e a gente vai falar de equipamento hoje, dentro do contexto de formulação sólida oral, a gente precisa ter um mínimo ali de formulação. E pode ser, em alguns casos, que esse mínimo do equipamento não compreenda pelo menos 50 a 100 quilos. E aí, nesse caso, a gente ainda vai poder optar por equipamentos de escala laboratorial, tá? Por isso que é uma transição aí entre laboratório e piloto. A gente vai fazer também, já nessa fase, estudos clínicos ou de bioequivalência e biodisponibilidade. Estabelecer o lote econômico, ou seja, o lote que eu tenho maior produtividade com menor custo de máquina, de homem, de recipientes, do fármaco, tá? Então, vamos estabelecer o que a gente chama de lote econômico. Definir as etapas críticas do processo, que são aquelas que a gente vai precisar controlar, né? E de repente introduzir etapas de controle de qualidade em processo. Então é nessa fase que a gente investiga isso. Vamos estabelecer limites de controle de qualidade e a gente também vai submeter ali a estabilidade acelerada e agora também a de longa duração. Lembrando que a condição de estabilidade acelerada vai ser 40 graus Celsius, com umidade relativa do ar de 75 graus. Normalmente a gente vai conseguir isso, né, de forma controlada em estufas. E de longa duração, 30 graus, 75 graus Celsius de umidade relativa, que também são previstos lá na RDC 318 de 2019. E finalmente, né, a gente vai para a fase 3, que seria a validação da escala piloto. Então, nessa validação, a gente vai fazer um desafio do processo.
Então, normalmente, a gente vai trabalhar, né? O que é desafiar o processo? A gente já tem o processo definido e aí a gente vai trabalhar agora nos extremos de mínimo desse processo e nos extremos de máximo desse processo, para a gente conseguir desafiar esse processo e saber se mesmo nos extremos mínimos e máximos ele responde bem e de forma adequada, né, os parâmetros todos que a gente estudou. Além disso, a gente vai dar continuidade aos estudos de longa duração. Também vamos ali aprofundar os estudos clínicos de biodisponibilidade, bioequivalência, se for o caso, e avaliar e validar eventuais trocas de equipamento. Então é nessa fase que a gente, né, vê se há necessidade de trocar algum equipamento antes de efetivamente efetuar o registro, porque algumas alterações de equipamento dentro da RDC de alteração pós-registro, que é a 73, pode requerer, por exemplo, ensaios de biodisponibilidade ou bioequivalência, que são ensaios bem caros, né? Porque envolve seres humanos ou laboratórios Heblas, como a gente mencionou na última aula.